Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor. Nós somos alunos do terceiro ano de Química e nosso grupo é constituído por Guilherme Honório de Oliveira, Pedro Henrique Novaes Weber, Roger Danilo Teodoro da Silva e Vitor Duval Tavares, que no caso é quem vos fala. Vou começar com uma breve explicação sobre a Segunda Guerra Mundial. Bem, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências organizadas em duas alianças militares opostas: aliados, compostos pelo Reino Unido, pela França, União Soviética e Estados Unidos, e o Eixo, que era composto pela Alemanha, Itália e Japão. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados. Em estado de guerra total, os principais envolvidos dedicaram toda sua capacidade econômica, industrial e científica a serviço dos esforços de guerra, deixando de lado a distinção entre recursos civis e militares. Marcado por um número significante de ataques contra civis, incluindo o Holocausto e a única vez em que armas nucleares foram utilizadas em combate, foi o conflito mais letal da história da humanidade, resultando em cerca de 50 a mais de 70 milhões de mortes. Geralmente considera-se o ponto inicial da guerra como sendo a invasão da Polônia pela Alemanha nazista em 1º de setembro de 1935 e subsequentes declarações de guerra contra a Alemanha pela França e pela maioria dos países do Império Britânico e da Commonwealth. Alguns países já estavam em guerra nessa época, como a Etiópia e o Reino de Itália na Segunda Guerra Ítalo-Etíope, e China e Japão na Segunda Guerra Sino-Japonesa. Muitos dos que não se envolveram inicialmente acabaram aderindo ao conflito em resposta aos eventos como a invasão da União Soviética pelos alemães e os ataques japoneses contra as forças dos Estados Unidos no Pacífico, em Pearl Harbor e em colônias ultramarítimas britânicas, que resultou em declarações de guerra contra o Japão pelos Estados Unidos, Países Baixos e o Commonwealth britânico. A Segunda Guerra Mundial teve como grande causa o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. Essa postura da Alemanha refletia diretamente a ideologia dos nazistas que haviam alcançado o poder da Alemanha em 1935. A ação dos nazistas resultava em grande parte da insatisfação de uma parte radicalizada da sociedade alemã com o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Ao final da Primeira Guerra Mundial, consolidou-se fortemente na sociedade alemã uma ideia de que a derrota na guerra havia sido injusta. Somando a isso, havia também a grande humilhação que a Alemanha sofreu com o Tratado de Versalhes, acordo que pôs fim à Primeira Guerra e que proibia a Alemanha de ter navios e aviões de guerra, limitou ao número de 100 mil os soldados de infantaria, obrigou a nação alemã a pagar uma indenização altíssima e a entregar as suas colônias para aqueles que a derrotaram. Para piorar, na década de 1920, durante a República de Weimar, a Alemanha encarou uma crise econômica duríssima que levou o país à falência. Essa crise foi agravada com a crise de 1929, que, por sua vez, reforçou a crise da democracia liberal e fomentou movimentos autoritários e fascistas pela Europa. O fascismo italiano e o nazismo alemão são os grandes exemplos. Os nazistas ocuparam o poder da Alemanha em 1933 e Adolf Hitler, o líder do Partido Nazista, iniciou uma campanha de recuperação da Alemanha, de doutrinação da população e de perseguição às minorias. A Alemanha, ao recuperar a sua economia, partiu para o rearmamento, um desafio claro às determinações do Tratado de Versalhes. Franceses e ingleses nada fizeram, pois temiam que um desafio aos alemães poderia levar a Europa a uma nova guerra, experiência essa que queriam evitar ao máximo. À medida que a Alemanha fortaleceu-se militarmente, Hitler deu início ao seu expansionismo territorial. A ideia de Hitler era construir o Lebensraum, o espaço vital que os nazistas tanto almejavam. Esse conceito consistia basicamente em formar um império para a Alemanha em territórios que historicamente haviam sido ocupados por germânicos. Esse era o Terceiro Reich, um império dedicado exclusivamente para os arianos, ideal de raça pura dos nazistas, e que sobreviveria às custas da exploração dos eslavos. O expansionismo germânico ocorreu em três momentos distintos. Inicialmente, foi realizada a invasão e anexação da Áustria, evento conhecido como Anschluss, e que ocorreu em 1938. Em 1939,
os alemães manifestaram o interesse de invadir e anexar os Sudetos, regiões da Tchecoslováquia. Após negociações conduzidas por britânicos e franceses, os alemães tiveram autorização para anexar os Sudetos. Acabaram anexando quase toda a Tchecoslováquia. Por fim veio a Polônia. Esse país do leste europeu havia surgido ao final da Primeira Guerra Mundial em território que anteriormente pertencia aos alemães e aos russos. A retórica do Hitler contra os poloneses endureceu-se em meados de 1939. A invasão da Polônia, no entanto, não seria aceita por ingleses e franceses. Ambos os países haviam exigido de Hitler durante a Conferência de Munique que suas ambições territoriais encerrassem na Tchecoslováquia. Hitler, no entanto, não esperava que ingleses e franceses fossem reagir aos seus movimentos. Em 1º de setembro, ordenou uma invasão da Polônia, utilizando como justificativa um suposto ataque polonês na fronteira com a Alemanha. O ataque foi forjado pelos nazistas. 2 dias depois, britânicos e franceses responderam à agressão alemã contra a Polônia com uma declaração de guerra. Esse foi o início da Segunda Guerra Mundial. Por fim, a guerra terminou com a vitória dos aliados em 1945, alterando significativamente o alinhamento político e a estrutura social mundial. Enquanto a Organização das Nações Unidas, mais conhecida como ONU, era estabelecida para estimular a cooperação global e evitar futuros conflitos, a União Soviética e os Estados Unidos emergiam como superpotências rivais, preparando o terreno para uma Guerra Fria que se estenderia pelos próximos 46 anos, de 1947 até aproximadamente 1991. Nesse ínterim, a aceitação do princípio de autodeterminação acelerou movimentos de descolonização na Ásia e na África, enquanto a Europa Ocidental dava início ao movimento de recuperação econômica e integração política. Esse conflito ficou marcado por uma série de acontecimentos impactantes, tais como o massacre de Kate, o Holocausto, o massacre de Baby Ear e o lançamento de bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, e também pela exacerbada perseguição aos judeus nesse período. Agradecendo a passagem dos colegas, agora a perseguição aos judeus e a legislação antissemita. O antissemitismo e a perseguição aos judeus eram os princípios centrais da ideologia nazista. Nos 25 pontos do programa do Partido Nazista, publicado em 1920, era publicamente declarada a intenção de segregar os judeus da sociedade ariana e de revogar seus direitos civis e políticos legais. Tão logo chegaram ao poder, os líderes nazistas iniciaram a cumprir sua promessa de perseguição aos judeus alemães. Durante os 6 primeiros anos da ditadura hitlerista, em 1933 até o início da guerra, em 1939, os judeus sentiram os efeitos de mais de 400 decretos e regulamentações de escopo nacional que restringiram todos os aspectos de sua vida pública e privada. Além desta legislação discriminatória autorizada pelo governo central, existiam também outras criadas por autoridades estaduais, regionais e municipais, todas restringindo e dificultando ainda mais a vida dos judeus. Assim, centenas de indivíduos em todas as escalas governamentais em todo o país participam diretamente da perseguição contra os judeus, seja na concepção e discussão das ideias antissemitas, na elaboração, adoção, uso da força ou no apoio ao antissemitismo. Nenhuma parte da Alemanha deixou de participar de tais perseguições. A primeira enxurrada de leis, de 1933 a 1934, limitavam a participação judaica na vida pública alemã. A primeira lei de importância a restringir os direitos dos cidadãos judeus foi a Lei para a Restauração do Serviço Público Profissional, de 7 de abril de 1933, segundo a qual os judeus e outros servidores públicos e os funcionários não confiáveis politicamente deveriam ser despedidos de seus cargos no governo alemão. Esta nova legislação foi a primeira formulação do chamado parágrafo ariano, um tipo de regulamentação utilizada para excluir os judeus e outros não-arianos das organizações, do exército, de determinadas profissões e de outros aspectos da vida pública. Em abril de 1933, foi promulgada outra lei restringindo o número de alunos judeus nas escolas e universidades alemãs. Naquele mesmo mês, outra legislação afetou dramaticamente as assim chamadas
atividades judaicas, no caso, medicina e direito. Lei e decretos subsequentes limitavam o pagamento devido aos médicos judeus pelos fundos públicos de seguro de saúde. O governo da cidade de Berlim proibiu advogados e notários judeus de exercerem suas profissões. Munique proibiu os médicos judeus de tratarem pacientes não judeus, e a Secretaria do Interior da Bavária proibiu que judeus estudassem medicina. No nível nacional, o governo nazista revogou a licença dos contadores judeus, restringiu o acesso dos judeus à educação, criando nas universidades e nas escolas públicas uma quota de 1,5% para ingresso de estudantes não arianos. Despediu os judeus servidores públicos e, no início de 1934, proibiu os atores judeus de atuarem no teatro ou no cinema. Os governos estaduais, regionais e municipais também criaram regulamentações que afetavam ainda outras áreas da vida judaica. Na Saxônia, os abatedores judeus não mais podiam seguir os preceitos religiosos de purificação ritual durante o abate dos animais, impedindo assim que os judeus pudessem manter a observância das leis dietéticas judaicas ditadas pelos Levíticos, um dos 5 livros de Moisés. Durante um congresso anual do Partido Nazista em setembro de 1935, em Nuremberg, seus líderes anunciaram novas leis que institucionalizavam várias das teorias racistas. Essas leis, conhecidas como Leis de Nuremberg, excluíram os judeus da cidadania alemã e os proibiram de casar ou manter relações sexuais com alemães ou alguém de sangue alemão. As ramificações derivadas de tais leis deprivou os judeus da maior parte de seus direitos civis. Os judeus não podiam mais voltar a ocupar o cargo público. Já em relação à arianização, vimos que todas as agências governamentais excluíram os judeus da esfera econômica alemã, impedindo-os de ganhar a vida. Os judeus passaram a ser obrigados a registrar todos os seus bens no país ou no exterior, já um prelúdio para a expropriação gradual de tudo que tinham. Da mesma forma, as autoridades nazistas resolveram arianizar todos os negócios judeus em um processo que envolvia a demissão de trabalhadores e administradores judeus, bem como a transferência de companhias e negócios de propriedade judaica para os alemães não judeus, os quais comprovavam aquelas firmas por um preço fixado oficialmente, bem abaixo de seu valor de mercado. De abril de 1933 a abril de 1938, a arianização reduziu de uma forma eficaz o número de negócios e propriedades de judeus na Alemanha em quase 70%. Já em meados de 1937 e 38, as autoridades alemãs iniciaram uma nova etapa na perseguição legislativa aos judeus daquele país, exigindo que os mesmos registrassem seus bens em uma campanha para empobrecê-los e impedir sua participação na economia alemã. Antes mesmo das Olimpíadas, o governo já havia iniciado a prática de arianizar os negócios e propriedade judaica. O governo proibiu os médicos judeus de tratarem pacientes não judeus e também revogou as licenças dos advogados, impedindo-os de trabalhar em suas profissões. Após o prólogo ocorrido em Kristallnacht, comumente conhecida como a Noite dos Vidros Quebrados ou Noite dos Cristais, na noite entre 9 e 10 de novembro de 1938, os líderes nazistas aumentaram seus esforços para cada vez mais isolar e segregar fisicamente os judeus dos não-judeus. Os judeus passaram a ser barrados de todas as escolas e universidades públicas, assim como foram impedidos de entrar nos cinemas, teatros e locais esportivos. Em várias cidades, os judeus eram proibidos de entrar em zonas classificadas como arianas. Os decretos e as leis expediram um boicote contra os judeus profissionais. Em setembro de 1938, os médicos judeus foram definitivamente proibidos de tratar pacientes arianos. Já no decorrer, para passar a palavra para o nosso colega, enquanto os líderes nazistas intensificavam as preparações para desencadear uma guerra de conquista da Europa, as leis antissemitas na Alemanha e na Áustria preparavam o terreno para perseguições ainda mais radicais contra os judeus. Campos de concentração. O que eram? Os campos de concentração eram caracterizados pelo rígido controle que era imposto sobre os prisioneiros a partir de um forte esquema de segurança. Nesses locais, os prisioneiros eram geralmente colocados sob condições duras, como pouca higiene, pouca alimentação e alimentação de baixa qualidade,
E isso gerava magreza, né, nos prisioneiros. Prisioneiros, como eu digo, judeus, deficientes físicos, é, pessoas que discordavam do governo, prisioneiros de guerra, né, de outras nações. E, como eu disse, a baixa qualidade de alimento e a pouca alimentação resultava em magreza e em doenças, né? Como você vê fotos, né, ou artigos de campo de concentração, você pode ver que a maioria das pessoas lá eram magras, né? E tinham três tipos de campos. Era o campo de concentração, que tinha a função de abrigar judeus, né? No começo era prisioneiros em si. Só que com o decorrer do tempo, né, começou a perseguição pelos judeus. O campo de trabalho forçado, qual era a função dele, que era a função era explorar a mão de obra. O campo de extermínio, que era matar, né? Isso aí veio mais com a perseguição dos judeus. Porém, tinha campos, né? Tipo assim, tinha um campo de concentração, que ele também servia de campo de trabalho forçado e de campo de extermínio. Tinham campos que eram um apenas, e tinham campos que eram uns três de uma vez, entendeu? Dava para ser os três. O primeiro campo de concentração criado pelos nazistas foi Dachau, em 1933. Esse campo foi designado para obter, na verdade, para receber comunistas e social-democratas. E os primeiros 200 prisioneiros chegaram em 22 de março de 1933. Com o tempo, esse campo de concentração passou a ser utilizado para deficientes físicos e mentais e, por fim, o extermínio de judeus, como eu disse anteriormente, né? O campo de concentração, que era só para abrigar, começou a ser um campo de extermínio, né? Por causa da perseguição dos judeus. Quando a gente fala de campo de concentração, um dos que mais vem em mente é o Auschwitz. Ele é o campo de concentração que foi criado em 1940 e ele é o mais lembrado. Por quê? Porque ele foi o maior campo de extermínio que os nazistas matavam judeus, né? Em maioria eram judeus, mas tinham outras pessoas também, como prisioneiros, né? Pessoas que discordavam do governo. Aproximadamente 1.200.000 mortes foram calculadas nesse campo de concentração. Foi o campo conhecido por receber judeus de diferentes partes da Europa. Isso por quê? Porque tinham campos de concentração que eram específicos apenas para judeus da Alemanha. Esse campo ele pegou judeus da maior parte da Europa, pois a Alemanha foi dominando boa parte da Europa, então eles não perdoavam nenhum judeu. É, o Auschwitz recebeu primeiramente os prisioneiros poloneses soviéticos que lutavam contra o exército alemão. Isso porque nos primeiros anos de guerra a Alemanha estava lutando contra a Polônia, né? Além disso, o campo foi inicialmente designado para fazer a exploração do trabalho escravo dos prisioneiros enviados para lá. Isso é o que? Um campo de trabalho forçado para obter a mão de obra dos poloneses. Foi só em 1942, quando o complexo de Auschwitz foi aplicado, que o campo tornou-se, além de campo de concentração e trabalho, um campo de extermínio, pois começou a chegar judeus lá. Então, quando tinha judeus em um campo de concentração, poderia saber que seria um campo de extermínio. Em Auschwitz, o uso das câmaras de gás com Zyklon B, pesticida que, em contato com o ar, solta um gás mortal, foi responsável pela morte de milhões de pessoas, a maioria judeus. Auschwitz foi o único campo de extermínio que recebeu mais judeus de outras partes da Europa do que judeus poloneses. Foi isso. Bom, adentrando agora no assunto das câmaras de gás, onde inúmeros judeus foram mortos durante o que seria para eles um banho, mas que na verdade, quando eles entravam lá, eles achavam que seriam para se limparem e receberem roupas novas. Juntamente com a água que caía, caía também um gás terrível e letal, chamado Zyklon B.
E esse foi o verdadeiro vilão das câmeras de gás e o responsável por colocar em prática os desejos de Hitler, um genocídio rapidamente e eficiente, que no caso seria para limpar as raças e impedir que os judeus continuassem se reproduzindo. Segundo um médico na Universidade de Hamburgo, o gás, a princípio, era um pesticida usado principalmente para eliminar piolhos e insetos dos presos. Não demorou muito até que os nazistas descobrissem o potencial de matador do gás e os testes com gás letal foram iniciados em setembro de 1941. Logo de cara foram mortos 600 prisioneiros de guerra. Para se tornar mortal, o produto era colocado com compartimentos de metal para ser aquecido e gerar vapor. Todo o processo de execução durava em torno de 30 minutos de queima. Depois disso, os exaustores sugavam o gás das câmeras de gás que os corpos fossem retirados. Além disso, nas câmeras de gás, quem morria primeiro eram as pessoas mais altas, porque o gás, sendo mais leve que o ar, se acumulava nos espaços superiores da câmera. E só depois de um tempo, as crianças e as pessoas mais baixas começavam a sofrer efeitos do gás. Normalmente, depois disso, presenciando a morte agonizante de seus parentes e de boa parte dos adultos dentro do lugar. Ainda de acordo com o médico que fez a pesquisa sobre esse gás, apesar de ser considerado um método rápido pelos nazistas, as mortes nas câmeras não eram nada indolores. O gás usado resulta em convulsões violentas, dores extremas, e já que o gás Zyklon B atacava o cérebro e produzia ataque cardíaco assim que era inalado, bloqueando a respiração celular. Usando as palavras do médico, os sintomas começavam com uma sensação de queima no peito, similar a que causa dor espasmódica, e aqui ocorre durante os ataques de epilepsia. A morte por parada cardíaca acontecia em questão de segundos. Era um dos venenos de ação mais rápida. Esse gás, os nazistas usavam apenas 5% da remessa que chegava para eles para economizar. E também esse gás fazia com que as vítimas não se desesperassem, porque o veneno foi manipulado quimicamente para ele não emitir odor. Os equipamentos para ativação e exaustão do gás eram instalados em salas ao lado das câmeras e o Zicon era colocado em um compartimento de metal, assim como eu falei, e era aquecido, e gerando assim o vapor. Como o Pedro falou, uma das câmeras mais conhecidas foi a de Auschwitz, e ela comportava 800 pessoas, e se houvesse lotação, quem sobrava era executados a tiros na hora. Ou seja, não era apenas os gases que matavam as pessoas. Quando o veneno começava a fazer efeito também, as pessoas distanciavam das saídas de gás e se amontoavam nas portas. As crianças e os idosos eram esmagados por causa do pânico geral. As câmeras eram geralmente construídas no subsolo e eram interligadas para facilitar o fluxo e a retirada dos corpos. As pessoas que limpavam essas câmeras eram conhecidas como Sonderkommando. Eles verificavam as arcádias dentárias em busca de dentes de ouro e objetos de valor, como joias escondidas na boca das vítimas. Depois queimavam os corpos em forno gigante para eliminar qualquer vestígio do processo de extermínio. E, por fim, essa foi a nossa apresentação sobre a Segunda Guerra Mundial. Espero que tenha deixado tudo bem claro, tudo bem explicado. E até uma próxima.